Somente no Brasil o produtor rural é tratado como criminoso. Criaram uma queda de braço que não tem vencedor. De um lado, a bandeira ambiental, que tem um apelo muito evidente, muito forte, e do outro, o produtor rural. É como se a todo momento, quando o produtor rural, a classe ruralista, reivindique algum direito, alguma mudança, alguma melhoria para aumentar a produção, viesse logo uma frente ambiental dizendo isso vai poluir, isso vai degradar, porque o produtor rural é isso, porque o agro é aquilo. Mas eu pergunto a essas pessoas que se dedicam tanto a marginalizar o agro, o que elas comem? E se comem, vem da onde? Por mera ignorância, e eu vou dizer até que do ponto de vista da safadeza política, dividiram o agro no Brasil. Você tem o pequeno e o grande. O pequeno é como se fosse um pobre coitado. Sim. Ele não polui, ele não degrada, ele nada, tadinho. Ele é um pobre coitado, ele é pequeno. Do outro é o grande. O grande é o vilão, é o que faz grilagem, é o que invade ali áreas de mata, é o que destrói tudo e não respeita ninguém. Será que é isso mesmo? Produtor rural, que eu conheci na minha vida, é do pequeno ao grande. Todo mundo que produz alimento tem a mesma importância. Uns para exportação, que é fundamental para a nossa balança comercial, e o outro para a produção local, que é o que chega no nosso dia a dia, sabe? Portanto, essa irresponsabilidade que está sendo cometida no Brasil, ela precisa ser paralisada para o bem da sociedade. Eu vi uma frase que me incomodou ao ponto de me engajar mais nessa questão de debater esses assuntos, né, com a outra ótica. Uma ocasião, em uma missão, eu tive contato com um egípcio e o Egito está dando um banho no Brasil em termos de qual caminho seguir com o agro, né? E olha que nós estamos falando de um país que tem ali pouco mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, 80% da área deserta, e ainda assim ele consegue produzir 80%. O Brasil, né, é quase 100%, todo muito bom. Sim. E aí esse cara me fala a seguinte frase: o Brasil vai ser eternamente pobre porque é muito rico. Eu vou repetir: o Brasil vai ser eternamente pobre porque é muito rico. E aí eu falei assim: você pode me falar mais sobre isso? Ele falou: você não vai se ofender? Eu falei: de forma alguma. Ele falou: vocês não trabalham pela escassez. Nossa. Fala, inteligente, seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui no Teocast, galera. E hoje, cara, um assunto muito importante, muito relevante para você, ouvinte aí, nossa audiência. A gente vai falar de hoje sobre o agro no Brasil. E para esse bate-papo aqui, extremamente inteligente, estou com meu amigo Bruno Ballarini. Irmão, obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de falar desse assunto que atinge 100% dos brasileiros e quase 1 bilhão de pessoas mundo afora, que é a produção de alimento no Brasil. Mas a reflexão é, será que o agro vai bem mesmo? Caramba. Cara, antes desse bate-papo aqui iniciar, eu quero dizer que ele é patrocinado pela Cozinha do Cibel. Minha amiga, muito obrigado, tamo junto sempre. E meu diretor, solta a vinheta. Meu irmão, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, obviamente, porque você é um cara extremamente ocupado, sua agenda, né? Uma agenda muito séria aqui na região, na cidade e no Brasil, né? Você é um cara que viaja aí até mundo afora, que se diz de passagem. Mas, cara, é um assunto extremamente inteligente e relevante. A gente sabe que precisamos realmente trazer para a audiência um conteúdo como esse, né, de extrema importância, e é um assunto que está rodando no Brasil, mundo afora, como você falou no início, né? E, cara, o agronegócio brasileiro, vamos começar local. O que realmente traz de relevância para poder a gente educar essa geração e essa galera que ainda, infelizmente, não tem essa clareza? Rafael, pois é. O agronegócio brasileiro, ele está sendo vítima de narrativas que vão desde narrativas ideológicas, políticas, buscando ali palanque, lacração, até manobras do comércio mesmo, que envolve a cadeia do agronegócio, né? Mas é importante dizer que, assim, de modo muito cristalino, a população que tem acesso a alimento de qualidade no Brasil hoje não conhece a realidade do setor rural.
O produtor rural brasileiro, ele é uma figura deixada de lado, na maioria das vezes, exatamente por um contexto que é do Brasil. Você tem mais de 80% da população vivendo em cidades. Sim. E ali, 20% vivendo no campo, que é a turma que bota a mão na massa para produzir alimento. Só que esses 20% são responsáveis pela produção de 100% do alimento que chega nas nossas mesas e para sustentar também a exportação de alimento. Qual é o problema? Quem mora na cidade não conhece a realidade do homem do campo. Não sabe o que é trabalhar no sol, trabalhar na chuva, enfrentar burocracia e humilhações bancárias em busca de crédito, em busca de regularização fundiária do seu imóvel, na sucessão familiar e questões de mercado. Portanto, quando o produtor rural ele está lá focado na produção e é vítima de narrativas de pessoas que não conhecem a situação, o modo de vida rural, nós precisamos refletir bem. Qual é o objetivo das narrativas que tentam criminalizar o produtor rural no Brasil? Caramba. Isso precisa ser bem falado, por quê? A gente está fazendo lá no escritório uma pesquisa muito profunda e muito séria de como o produtor rural e como o agronegócio são tratados nas principais potências emergentes, né, da economia em escala global. Somente no Brasil o produtor rural é tratado como criminoso. Criaram uma queda de braço que não tem vencedor. De um lado, a bandeira ambiental, que tem um apelo muito evidente, muito forte, e do outro, o produtor rural. É como se a todo momento, quando o produtor rural, a classe ruralista, reivindique algum direito, alguma mudança, alguma melhoria para aumentar a produção, viesse logo uma frente ambiental dizendo isso vai poluir, isso vai degradar, porque o produtor rural é isso, porque o agro é aquilo. Mas eu pergunto a essas pessoas que se dedicam tanto a marginalizar o agro, o que elas comem? E se comem, vem da onde? Essas respostas elas precisam chegar à mesa, sabe? Assim como o alimento chega. Porque não adianta, e não é da esfera ambiental, romantizar as questões naturais. Nós precisamos tratar as questões naturais como elas são. Elas são essenciais para o nosso modo de vida. A gente precisa, enquanto ser humano, do ar, da água, do solo, da fauna, da flora. A gente precisa, isso é óbvio. Mas a gente precisa de alimento em escala suficiente para alimentar milhões de pessoas. Porque não faz sentido, por exemplo, você está lá na região amazônica. Poxa, é a floresta intertropical do planeta mais fantástica que tem. Sim. Beleza? Tá. Mas a população de lá está pobre. Qual é o sentido que isso faz? Qual é a dignidade que se levou através da conservação do recurso natural para quem hoje passa fome? Que é um recurso extraordinário. Né? Que é um recurso extraordinário. Mas nós estamos falando lá, vamos para outras regiões do Brasil, como a região lá de Minas Gerais, por exemplo, o norte de Minas, aqui próximo da gente. Qual é aquela situação? Será que quem está preocupado tanto com a questão ambiental também tem condição de ofertar alimento e acesso a esse alimento com dignidade para quem está lá? Caso contrário, nós estamos falando apenas de tentar rotular um setor que é essencial, não apenas para a dignidade humana, que é o fornecimento do alimento, mas também para a economia brasileira. O produto interno bruto do Brasil, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos em um país, quase 25% depende exclusivamente do setor rural. Então, eu fico assim, às vezes, observando nas redes sociais, muitas pessoas extremamente influentes, com milhões de seguidores e tal, tendo manifestações totalmente equivocadas sobre o setor rural. Pessoas que eu tenho certeza não sabem diferenciar um cavalo de uma égua, tentando ditar regra para o produtor rural, sem saber como é a lida de quem acorda de madrugada dia a dia, né? E enfrenta ali o sol escaldante, o excesso de chuva e tudo isso que eu já comentei, sabe? Portanto, a reflexão que a gente traz nesse primeiro momento é dizer para quem se alimenta e quem precisa se alimentar que não há outra forma de se obter alimento se não for pelo produtor rural. Que loucura. Você acha que tem um risco real mesmo dessa desvalorização acontecer? Até porque você acabou de falar que o produtor quer ter mais espaço para produzir mais e ele é bloqueado. Ou seja, há uma disparidade de senso, até porque, cara,
Se eu não libero o produtor para trazer mais para minha mesa, que jogo é esse? Que jogo estranho é esse? Você sabe o que é que o produtor rural brasileiro mais quer hoje? Não é dinheiro, não é nada disso. Ele quer paz. E você só dá paz ao produtor rural dando a ele segurança jurídica. Eu vou te contar um caso que é recente, que está aí nos bastidores, né, do mundo do agro. O Conselho Monetário Nacional editou uma norma onde, por análise de imagem de satélite, se o satélite identificou que lá na sua fazenda você tinha uma mata e, de repente, numa outra imagem, aquela mata sumiu, você ali criado uma mancha sobre aquela área e ali já há um embargo automático. Você nem ficou sabendo. Caramba. E aí, o que ocorre com esse embargo? Na hora que você vai lá no banco pedir empréstimo para tocar a sua atividade, o gerente do banco olha para você e fala aqui, você não pode porque você tem um alerta aqui do PRODES, que é o sistema que faz isso. Bom, o produtor rural mal sabe o que ele fez. Às vezes tem consciência, outras vezes não. Sim. Mas o mais grave é que o sistema é falho. Nós estamos falando de imagem de satélite. Eu trabalho com isso há 20 anos e posso afirmar para você. Tem falha. E aí aparece agora, depois de uma mobilização das entidades de classe, uma mobilização e que conseguiu suspender esse absurdo. Pois bem, Que loucura. até aí seria o óbvio. Aí vem agora uma frente dessas pessoas que não sabem, né, diferenciar um boi de uma vaca, falando que a bancada ruralista, mais uma vez, isso e aquilo outro. A essas pessoas fica aqui o meu pedido. Que serviço vocês estão prestando para o Brasil? Que serviço de criminalizar essa classe tão importante e tão nobre? Eu queria que cada crítica dessa, feita de modo irresponsável, fosse transformada em uma ajuda real para quem está produzindo. Sim. Mas aqui eu preciso diferenciar. Você tem quem comete o crime? Claro que tem. Esse não é produtor rural. Esse é dono de terra. O produtor rural sabe a importância de manter os recursos naturais ali, porque sem esses recursos ele também não produz. Exato. Portanto, que vai perder, né? É necessário a gente entender que não há disputa entre conservar e produzir. Porque quem sabe produzir, sabe conservar. E, claro, quem cometeu crime tem que ser punido, mas dentro da legalidade e não por questões subjetivas como a imagem de satélite. Nunca uma imagem de satélite poderá substituir a presença de um agente lá no campo. O que se faz no Brasil é o órgão público não funciona porque não está estruturado, o agente fiscal é desvalorizado, não é? Você tem centenas de ingerências políticas, então falha a parte da administração pública e quer transferir para o produtor rural o ônus de algo que não é dele. Que não é dele, sim. Não é? Aí eu faço um outro questionamento para esses senhores e senhoras tão preocupados com a questão ambiental. Por que não tem regras do Conselho Monetário Nacional para indústrias que poluem? Para estabelecimentos que têm o esgoto ligado lá na rede pluvial, que leva o seu esgoto para dentro dos rios? Por que nós não temos resoluções assim? Por que é só com a classe produtora? Sabe? Caramba. Cadê essa turma que está falando tão grosso com relação ao agro, como se as nossas cidades fossem oásis, fossem perfeitas, que não tivéssemos poluição, degradação ambiental, problemas com barulho, problemas de saneamento básico, como a ausência de água tratada, a coleta e tratamento do esgoto, a coleta e destinação correta de lixo. Cadê? Por que é que essas pessoas tão preocupadas com o agro, sob o véu da conservação, não exigem condutas assim para todos aqueles que produzem na indústria, no comércio, nos vários segmentos empresariais que nós temos pelo Brasil? Essa visão, Rafael, ela não apenas distorce a realidade, como ela fere a dignidade de quem tem na vida rural o seu modo de vida e não o seu modo de ganhar a vida. Né? Essa é uma fala do Aldo Rabelo, ele fala isso muito bem. Quem vive da produção rural, ele tira dali a sua essência da vida, é aquela vida que ele conhece. Né? Quem tem emprego, não. É o modo de vida dele, é o emprego. Sim. Agora, quem está no rural, é a vida que ele tem, está na produção. Sabe? Então, romantizaram essa questão tanto que hoje ela não ajuda a população urbana a entender quem é o produtor rural. Quem é?
Eu acho que tinha que ser disciplina obrigatória das escolas. Caramba. Né? Verdade. Aprenda a produzir. Faz sentido. Aprenda a produzir. Vamos entender como é que uma planta nasce. Como é que seu alimento chega à sua mesa? Como é que a carne que você comeu hoje chega à sua mesa? Já educar aí, né? Na Só base, né? tem que educar. Tem que educar. Porque hoje você tem tudo no celular. Né? E muita coisa não presta. E com mais de 80% da população vivendo nas cidades, qual é a chance que o produtor rural tem de ser visto? É quase nenhuma. E pior do que isso, por mera ignorância, e eu vou dizer até que do ponto de vista da safadeza política, dividiram o agro no Brasil. Você tem o pequeno e o grande. O pequeno é como se fosse um pobre coitado. Sim. Ele não polui, ele não degrada, ele nada, tadinho. Ele é um pobre coitado, ele é pequeno. Do outro é o grande. O grande é o vilão, é o que faz grilagem, é o que invade ali áreas de mata, é o que destrói tudo e não respeita ninguém. Será que é isso mesmo? Produtor rural, que eu conheci na minha vida, é do pequeno ao grande. Uhum. Todo mundo que produz alimento tem a mesma importância. Uns para exportação, que é fundamental para a nossa balança comercial, e o outro para a produção local, que é o que chega no nosso dia a dia. Sabe? Portanto, essa irresponsabilidade que está sendo cometida no Brasil, ela precisa ser paralisada para o bem da sociedade. Você acha que como é que pode resolver isso? Em questão de nível de consciência das pessoas para poder, de alguma forma, não sei, né, as pessoas entenderem, até os próprios críticos, né, melhorarem sua visão sobre o agro. Há uma estratégia, você pensa em uma estratégia em relação a isso? Eu entendo que as entidades de classe do setor rural, a Confederação Nacional da Agricultura, as federações estaduais, os seus sindicatos, têm tido uma visão muito equivocada, sabe? Porque qual é a regra hoje no Brasil? Alguém dita uma norma ambiental. E aquela norma ela chega com um apelo afetivo, emocional muito forte nessa sociedade urbana que não conhece o setor rural. Sim. O que essas entidades têm feito? Elas estão reagindo ou buscando falar, nós já fazemos, nós somos melhores nisso, fazemos... Mas não é esse o caminho. Quem tem que definir pauta do setor rural é quem produz. Sim. E aqui nós não podemos dividir mais quem coerente, conserva, né? E quem produz. Tem que estar todo mundo no mesmo ambiente de discussão. Agora, será que isso interessa a quem está preocupado com narrativa? Não está. Isso não interessa. Não é preocupação para quem não está preocupado em resolver o problema. Está afim de ganhar seguidor, sim, de ter palanque ali político, né? E o produtor rural que se lasque, e essa turma de ambientalista também que se lasque. Essa turma da lacração não tem compromisso com o futuro. Quem não tem compromisso com o futuro jamais vai respeitar o produtor rural. Caramba. Né? Então, a estratégia que eu vejo é, peraí, vamos parar de dividir o agro. Vocês aceitam? Então, vamos sentar. Como é que nós vamos produzir melhor? E existem várias iniciativas positivas no Brasil em relação a isso, né? O próprio governo aqui de Minas tem várias políticas públicas voltadas para essa conscientização do setor rural. Isso é muito nobre. Mas isso não é suficiente no âmbito nacional. Entendi. É claro, Rafael, que eu não estou defendendo aqui nunca, por exemplo, expansão da fronteira agrícola para regiões amazônicas, regiões do Pantanal, biomas muito frágeis. Não é disso que eu estou falando. O Brasil não precisa hoje desmatar 1 hectare. Não precisa. Mas basta produzir melhor. Sim. Mas ele está sendo respeitado para produzir melhor? Não. Primeiro que tem gente que acha que subsidiar, dar empréstimo para o produtor rural já é um absurdo. Quer dizer, aquilo que é regra em países desenvolvidos, como na Europa, dificilmente você vai achar um produtor rural que não é subsidiado. De uma política nacional ali de qualquer país que seja da Europa que não dê dinheiro ao produtor rural para ele produzir. No Brasil, não. No Brasil, quem precisa ir no banco, ele se humilha. O sujeito precisa pegar 100, 200 mil reais de empréstimo, ele tem que penhorar a vida dele inteira. Né? E ainda tem gente que acha que isso é normal. Ah, porque produtor tem isenção disso, tem isenção daquilo. Tem isenção de quê? Uma categoria que alimenta o país e sustenta 25% da balança comercial. É aí que tem que ser valorizado. É aí que tem que ser valorizado mesmo. Então tem que ser incentivado mesmo, tem que ter redução de imposto mesmo, tem que ter infraestrutura para escoar a produção, tem que ter garantia de preço mínimo mesmo e não pode ser vítima de narrativa de gente irresponsável. Cara, com todo esse cenário aí, você ainda acha que o agroalimentar a nível Brasil,
ele tem como expandir para todo, né, para todo mundo, tipo assim, até questão de exportação, tem como, ainda assim, nesse nível de consciência que você está falando aí, o Brasil ainda tem como crescer de uma forma mais estratégica? O Brasil é a maior potência agropecuária do mundo. Se você tiver uma Ferrari na sua garagem, ela é uma Ferrari, concorda? Uhum. Ela tem uma potência absurda. Se você não tiver o combustível e a estrada para ela andar, é uma potência sem uso. O Brasil é isso. Não tem combustível no sentido de incentivos, de segurança jurídica, de respeito, né? E não tem e, portanto, não cria-se um caminho para o agro no mundo. A gente que teve a oportunidade de visitar outras regiões, outros países, sim, a gente ouve lá fora aquilo que deveríamos escutar aqui dentro, que o Brasil é uma potência. Escutei isso tem um mês. O Brasil é uma potência, porque tem terra sobrando, tem recurso hídrico sobrando, tem boas formações de solo, boa topografia, excelente localização geográfica, não tem eventos climáticos extremos como... Sim, verdade. Não tem como terremoto, Canadá, por maremoto, exemplo, nevascas, não tem nada disso, né? E, no entanto... cataclismos, né? Enfim, que pode destruir. Sim, não tem. Não tem, realmente. No máximo, você tem uma geada aqui, uma seca muito forte ali, coisa que está dentro do alcance do produtor rural. Está ficando mais difícil? Está. Né? E precisa ser feita, então, uma revisão de como se produzir melhor. Mas, a todo momento que um produtor reivindicar aquilo que é um direito seu, ele ser taxado como alguém que está poluindo, que está degradando, será que essa turma... Reflita comigo. Será que essa turma que fica caçando manchete ou cria manchete para ferrar o agro do Brasil, será que ele acha que o produtor rural acorda assim, qual crime ambiental eu vou cometer hoje? Deixa eu escolher se eu vou derrubar uma floresta, se eu vou fazer uma barragem, se eu vou... sei lá o que eu vou fazer. Eu vou degradar hoje. Será que a pessoa vira para... Que loucura. Vira para a esposa e fala, bem, hoje cedo eu vou lhe desmatar, viu? Vou derrubar... Será que é assim que essa turma pensa? É o que eu estou falando. Esse é o produtor rural. Ele não pensa assim. Quem pensa assim pode ser até o especulador rural, o dono de terra, o cara que não tira R$1 da atividade rural, tem aquilo como hobby, como qualquer outra coisa, tá certo? Essa turma pode fazer isso mesmo. Produtor é outra categoria. E tem uma outra desgraceira a ser falada. O produtor rural trabalha num ciclo de 6 em 6 meses. Período de chuva e período de seca. Sim. Correto? A safra dele é o coração da vida dele. Bem, o sujeito precisa tirar uma autorização para fazer uma limpeza diária ali, que é a supressão de vegetação e tal. Ele submete a documentação cara para se fazer, você tem que contratar um profissional, aquilo fica caro, e ele vai para dentro do órgão ambiental. E o órgão ambiental, pela ineficiência, excesso de burocracia, falta de alinhamento de fluxo, falta de padronização de procedimentos, desvalorização da equipe técnica, demora muito tempo para poder liberar. Nós já chegamos aqui, e isso tem melhorado, mas está longe do ideal, a autorizações que levavam 3, 4, 5 anos para sair. Que isso? E aí eu pergunto a essa turma da lacração, por que vocês não estão ajudando a reconstruir os órgãos ambientais? Que isso, meu irmão? Porque eu tenho certeza que produtor rural bom, de verdade, esse cara ele faz questão de cumprir a regra ambiental porque é bom para ele, é bom para a produção dele. Agora, se coloquem no lugar do produtor rural. Qual produtor rural consegue esperar aí 1 ano para obter uma autorização para suprimir uma área que ele precisa aproveitar, que a lei permite que ele aproveite? Qual produtor rural pode esperar aí 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2, para ter autorização para usar água subterrânea através do procedimento de outorga? Qual produtor rural? A vocês aí da lacração. Cadê? Cadê a solução para isso? É reestruturar o órgão ambiental. Agora, o que você vê no meio político? Não é isso. Você vê uma briga infantil de gente débil, de gente que não está preocupado com o futuro, de gente que não tem responsabilidade com a alimentação, porque se tivesse, estaria preocupado em levar comida para quem passa fome, que é um país que sustenta quase 1 bilhão de pessoas mundo afora e ter gente passando fome a poucos metros da gente, isso é o cúmulo do absurdo. Isso prova que não falhou a produção rural, falhou todo o resto que tinha que estar a serviço da produção rural, para levar o alimento para quem precisa. Isso falhou. E cadê essa turma? Está discutindo isso? Não.
Está preocupado em falar que é uma bancada ruralista, que não sei quem quer desmatar, quer destruir, enquanto tem gente passando fome. Isso precisa ser combatido. Então, é essa visão que precisa ser transformada como essência, sabe? Então, o caminho é dizer, peraí, vamos parar com essa briga, vamos sentar todo mundo aqui e vamos alimentar quem precisa? Vamos. Aí para a briga. Mas no Brasil... Que gargalo. É isso que eu não entendo, velho. O gargalo... Que loucura. Vou até tomar água. Por que isso não funciona? Isso tem a ver com muita politicagem mesmo? É grana, é dinheiro envolvido? O que é isso? Por que a galera não para fazer isso? Se tem muito. Se produz muito. Eu entendo. De verdade, isso não é política, cara? Não é só política. A política é uma arma para que alimenta isso tudo. Sim. Você está entendendo? É um instrumento. Vou Mas chamar de arma. Por que isso não anda, velho? Por que isso não anda? Entenda. Não anda porque não é importante resolver o problema. Não é importante, então. Não é importante resolver o problema. Se você resolve o problema, você vai ser lembrado como quem? Entendi. Você quer ver uma coisa? Quem resolveu o problema de rodovias, expansão de rodovias no Brasil nos anos 50? Você vai lembrar? Um ou outro vai se lembrar de quem foi o presidente da época. Certo? Tem que ter o herói, né, velho? Você tem que ter a pessoa que falou do problema. Tem gente que passou a vida política falando do problema e fingia resolver. Eu vejo, às vezes, uns senadores aí falando, por exemplo, da Copasa. Que a Copasa é ruim, ela é. Não é pauta nossa, mas vou dar um exemplo. Aí vai lá e pega a garrafa disso e mostra. Então bebe, que não sei o quê. Tentou resolver como? Mostra aqui para mim. Como é que você tentou resolver? O político brasileiro ele é muito caro pelo serviço que ele presta, porque o serviço prestado é muito ruim. Uhum. Deixa eu cultivar o problema, porque aí eu falo do problema nas entidades de classe, nos redutos, certo? Sim. Nas associações, nos sindicatos, e ali eu vou nutrindo o problema. É mais ou menos como ficar mais preocupado... Não resolve, mas nutre, né? É como se eu ficasse mais preocupado em falar do diabo do que de Deus. Entendi. Você está entendendo? Aí, meu amigo, não vai resolver. A gente só entende, Rafael, como isso pode mudar quando eu entendo a importância para mim. Se eu entendo que eu que vivo na cidade preciso de um produtor rural para me alimentar e dar alimento a quem depende de mim, eu vou entender a importância desse cara. Caso contrário, esse cara ele vai ser sempre marginalizado ou tratado como coitado. Não terá outra forma. Eu hoje, se tivesse... Tem que ter empatia real, né, cara? Não, cara. Entender o que você falou pra mim, né? O entender o pra mim... É o pra mim. Realmente faz a mudança, né? Isso não é empatia. Isso é egoísmo. Eu preciso entender pra mim. Porque se cada um entender pra si qual é a importância do produtor rural, o produtor rural vai ser mais bem tratado nesse país. O agro vai deixar de ser o vilão e vai passar a ser respeitado como uma cadeia que sustenta 25% da balança comercial. Rapaz, é muita coisa. Né? É muita coisa. É muita coisa. Que loucura isso. E o mundo respeita o agro brasileiro. Coisa que o brasileiro, em grande maioria, não sabe fazer, que é respeitar quem produz. E respeita de duas formas, né? Ou criando boas relações comerciais, ou criando punições para o Brasil, que é uma forma que você tem de barrar o agro. Então, isso prova o tanto que o agro brasileiro incomoda. Você quer ver uma coisa? Você já ouviu falar, você que está aí nos assistindo, você já ouviu falar de que a Europa está preocupada em fazer embargo daquilo que compra do Egito? Não. Caramba. Não. Da Nigéria? Não. Do Chile? Não. Porque são expoentes aí da agricultura, mas que não são relevantes como o Brasil. Né? Agora, toda hora, o agro brasileiro, local e mundialmente, atacado com várias frentes. Caramba, que loucura, velho. São muitos dados especiais para poder realmente tomar aquele baque, aquele susto, né? E realmente trazer um nível de consciência inteligente para resolver isso aí. E valorizar esse agro, né? Vamos falar de um outro exemplo dentro disso? Por que você escova os dentes? Para manter o hálito... Para cuidar dos dentes e manter o hálito... Você falou a palavra mais importante, porque você sabe que é o cuidado que você tem que ter com seus dentes. Claro, tem que ter correto? cuidado. Sim. Alguém precisa te mandar escovar os dentes? Automático. E se você não escovar os dentes, você vai ter o quê? Problema. Pronto. Assim tinha que ser a visão para o produtor rural. Eu respeito esse cara, ele me alimenta. Você está entendendo? Eu não tenho opção de não respeitar. Respeitar não é deixar ele fazer o que ele quiser. Sim. Certo?
Mas é dizer, eu posso te ajudar a fazer melhor. Isso é respeitar. Será que o seu Manel, ali da grota, que tem 10 alqueires de terra, né? Ele tem um nível de consciência que ele precisa obter uma autorização, contratar um profissional, submeter um processo, uma visita técnica, formar um estudo, mandar para o órgão ambiental para obter uma autorização? Será que quem está falando dessas narrativas aí esdrúxulas sobre o agro tem esse nível de consciência? Que não adianta criminalizar o seu Manel, precisa ajudar seu Manel a produzir, a se regularizar. Caramba. Né? É isso, cara. Que loucura. Cara, você tocou no assunto de agrícola e prevenção ambiental. Como é que faz para equilibrar essa produção? Tanto na agrícola, né, e ambiental. Como é que faz a produção agrícola e a preservação, né, ao mesmo tempo? Existe um equilíbrio coerente para esses dois mundos aí? Só existe com equilíbrio. Entendi. Só existe com equilíbrio. Veja bem, você consegue produzir sem água? Não. Então, a água é o principal insumo da produção rural. Para você ter água, você tem que ter um bom manejo do solo, você tem que ter boas áreas de recarga, boas áreas florestadas. Beleza, isso tudo já está previsto em lei. Se você não tiver isso, seu potencial produtivo cai. Caindo, ou você fecha no vermelho, ou você não produz o tanto que queria, você vai estar sempre à margem do colapso ali. Sim. E tende a abandonar a atividade. E isso é regulamentado? Isso tudo já é previsto. Já é previsto e fiscalizado. E fiscalizado. Okay. O que ocorreu nos últimos anos, e está ocorrendo agora de um modo mais veloz, é que para cada passo na direção de garantir produção, aparece alguém para dizer que para produzir tem que cometer crime. É isso que está dizendo. Na regra, na prática, o que está ocorrendo no Brasil é que para produzir você é criminoso. Que loucura. É isso que está ocorrendo. Eu estou aberto a todo tipo de crítica aqui, mas me provem o contrário. Porque nenhum país que leva o produtor a sério está preocupado em criminalizar esse cara. Né? Quando você tira o direito do produtor rural em acessar um crédito bancário por uma mera informação de uma imagem de satélite, nós estamos dizendo assim, todo ordenamento jurídico é inútil. Por quê? Porque a saga para punir é maior do que qualquer outra legalidade. Sim. Entende? E muito isso mais robusta do que a própria ajuda que você falou antes, né? Os caras estão prontos para derrubar, velho. Tá pronto para derrubar. Né? Agora, assim, desmatou em área que não pode, que já é protegido por lei, tem que ser punido mesmo, com todo o rigor da lei. Não tem que passar pano. E ninguém aqui está pedindo para passar pano. Eu estou aqui pedindo para, primeiro, as entidades de classe se aprumarem em relação ao agro e as entidades ambientalistas, lacradores, que têm o meu respeito, têm um trabalho importante, que elas parem de criminalizar e consigam dialogar com decência com quem produz e proteger quem produz, incentivando a produzir, conservando melhor. Ô Bruno, eu sei que você falou de várias formas que faz derrubar o agro, né? Você citou alguns exemplos aí, inclusive reais. Beleza. Mas, no seu ver, o que mais trava? Se fosse escolher assim, sei lá, três níveis, né? Botar assim, três pontos imprescindíveis assim que você acha que faz com que realmente esse desenvolvimento pare ao ponto de gerar gerar um colapso no quesito agro mesmo, assim, sabe? Do produtor desanimar e, cara, aqui não tem como. Brasil, para mim já deu, o cara até perder aquele tesão de poder produzir mesmo porque é perseguido. 3 pontos. Primeiro, a insegurança jurídica. Para mim, é o que mais compromete hoje a sanidade mental do produtor rural. Segundo, é burocracia para obter atos autorizativos para ele poder manejar o recurso natural como ele precisa e a lei permite. E terceiro, são os desafios do mercado. Né? Quando o Brasil é tão vulnerável para isso que você vê que a guerra da Ucrânia com a Rússia afetou o fornecimento de fertilizante, que é essencial para a produção de alta escala. Eu lembro. Uhum. Quer dizer, um país que tem tantas reservas como o Brasil tem, não conseguiu criar um plano de segurança alimentar ou produtivo que focasse também na produção de fertilizante para tornar o país mais independente, né, dessas oscilações do mercado.
E aí eu ouvi uma frase que me incomodou ao ponto de me engajar mais nessa questão de debater esses assuntos, né, com a outra ótica. Uma ocasião, em uma missão, eu tive contato com um egípcio. E o Egito está dando um banho no Brasil em termos de qual caminho seguir com o agro, né? E olha que Sim. nós estamos falando de um país que tem ali pouco mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, 80% da área deserto, e ainda assim ele consegue produzir 80%. O Brasil, né, é quase 100%, todo muito bom. Sim. E aí esse cara me fala a seguinte frase: o Brasil vai ser eternamente pobre porque é muito rico. Eu vou repetir: o Brasil vai ser eternamente pobre porque é muito rico. E aí eu falei assim: você pode me falar mais sobre isso? Ele falou: você não vai se ofender? Eu falei: de forma alguma. Ele falou: vocês não trabalham pela escassez. Nós sim. Vocês têm bom tempo, boa terra, boa localização, sobra água. Então, não tem escassez. Verdade. Nunca. Vocês trabalham o ano todo. Bonança o tempo todo, né? Produzem o tempo todo. É. O ano inteiro. Sim, o ano né? inteiro, verdade. No Brasil você tem a safra, safrinha, não sei o quê. Sim. Você tem um monte de coisa, um monte de possibilidade. E aí aparece a turma do ator, me perdoe, com todo respeito a quem se manifesta em sentido contrário, mas é uma turma ator que, peraí, o que é que está faltando para eu entender que esse cara é o quê? Eu estou aqui xingando ele, mas eu estou comendo um queijo. Sim. Será que esse queijo veio da onde? Não veio lá da produção rural, não? Que loucura, cara. Sabe? Sim. Eu tô aqui comendo uma salada bonita Sim. e tal e coisa, mas é porque o agro, porque a bancada ruralista, porque... Então você tá comendo, vai viver de luz. Fica lá, quarando no sol lá, vai viver de luz. Larga o produtor rural, fala que ele não precisa, que ele é inútil. Aí sim você vai me convencer que você não precisa de alimento. Mas até lá, não. Não, passar um mês em Moçambique, pô. Na África. É só esse cara passar um mês lá pra ele ver o que é. Vai lá. O que é dificuldade, porque aqui, meu irmão. Rapaz, O cara comeu um queijo desse aí de qualidade, caro, e tá reclamando na frente de um celular, rede social, para um país que realmente vive no extra. Eu vou até arriscar dizer isso, né? sim. É extra, pô. Aqui é realmente todo. Não para, pô. Não, o Brasil É loucura, pô. como eu te falei, é uma Ferrari que está na garagem. Sabe? Tem tudo para ser ainda mais, né, respeitado. Mas ele precisa se fazer respeitar. Se você não se respeita, quem é que vai te respeitar? Então, se a própria sociedade está sendo convencida por uma meia dúzia de gente que não tem qualquer compromisso com a produção e que, utilizando a justificativa ambiental, quer criminalizar apenas um setor, aí eu faço uma proposta. Vamos criminalizar todos. Vamos ver como é que fica. E como é que isso vai acontecer? Não, vamos criminalizar tudo. Entendi. Criminaliza, então, a indústria farmacêutica. Vamos parar de curar as pessoas, vamos criminalizar a indústria farmacêutica. Vamos lá? Aí se chamou problemaço. Vamos. Aqui, a turma aí, vamos. Está feita a proposta. Vamos criminalizar o setor industrial brasileiro. Que aí demite logo todo mundo, para de produzir. Vamos embora? Pode, né? É Vambora? loucura total. Ou a gente criminaliza todo mundo falando que é porque eu quero proteger os recursos naturais, Sim. ou eu ensino a produzir melhor. E o Brasil tem aí boas legislações, tem tudo muito bom. O que falta é decência de quem tem poder de decisão e poder de mobilização de parar com essa briga inútil que está aí. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, curiosa minha. Qual é a classe que respeita o agro, na sua visão? Quem que mais respeita o agro? A gente falou, por enquanto, agora, né? O papo todo foi aqui falando de que não valoriza. Quem que valoriza o agro, cara? Quem valoriza o agro brasileiro? Eu sei que é uma pergunta básica, né? Mas só para nossa audiência entender. Quem que valoriza o agro brasileiro hoje, na sua visão? Só quem entende a importância do alimento. E quem são esses caras? São as pessoas que ou vieram do setor rural, ou têm um vínculo forte com o setor rural, ou são da cadeia do agronegócio. Porque tem gente que acha que agronegócio é só quem produz. Não. O agronegócio vai desde o banco que empresta o dinheiro, a empresa que vende o produto veterinário, a fábrica do caminhão, a fábrica da máquina agrícola. Isso compõe o agronegócio, que atende do pequeno ao grande. E existe uma outra narrativa contra isso que eu estou te dizendo, que é assim: ah, Bruno, mas o que eu como todo dia veio do pequeno agricultor.
Deixa eu te falar, as restrições que estavam ocorrendo por imagens de satélite afetavam o pequeno agricultor também. Também, né? Então não justifica dividir, né? E toda hora que você divide, você está deixando de construir algo nobre, que é o respeito a uma classe, que do pequeno ao grande, como eu disse, todo mundo tem importância. O que é pequeno e grande, Bruno? Só para a gente entender. O que é um produtor pequeno? Eu sei que pequeno não é pequeno mesmo, não, né? É um pequeno grande, vamos dizer assim. Mas o que é o pequeno e o grande? Só para a galera entender. Vou dar uma noção. Para pequeno, a legislação entende que são até 4 módulos fiscais, o que muda de região para região. Na nossa região, seria em torno de 140 a 160 hectares. Seria considerado um produtor pequeno. A partir daí, você tem o médio e o grande. Mas a legislação ela ignora o médio e trata do pequeno e do grande, né? Sim. Então, o médio vai para a cota do grande aqui, tá certo? Desigual, né? Mas só para você ter ideia o que é o Brasil, uma propriedade pequena no Brasil, em torno de, vamos colocar 100 hectares. Tá. A propriedade média grande na Alemanha tem 63 hectares. A pequena propriedade na Alemanha tem 10 hectares. O Brasil é muito grande. Você está entendendo? Mas já que eu estou falando da Alemanha, se você pegar o PIB da Alemanha, que é um país um pouco maior do que Minas Gerais, Sim. o PIB lá consolidado foi 4,1 trilhões. No Brasil, 2,7. Faz sentido. Certo? Aí tem uma outra narrativa. Ah, mas a Europa destruiu tudo e agora quem impediu o Brasil? É conversa fiada. No Brasil, você tem 20 anos pela lei para deixar a sua reserva legal, que é a fração de mata que você de área da sua fazenda que você destina para regeneração de florestas. Sim. Lá você tem estados, né? Porque isso aí vai variar de estado para estado, que o produtor rural é obrigado a recuperar em 2 anos. Então, o Brasil, por esse lado, ele tem vantagens, né, em relação a políticas públicas. Mas o ponto central não é esse. O ponto central é como eu vou garantir o aumento da produção sem criminalizar. E para não criminalizar, eu preciso levar para esse produtor rural a informação de como produzir com qualidade, né, respeitando os limites do ambiente. Como é que leva essa informação, cara? Leva essa informação mostrando o trauma. Porque, infelizmente, a sociedade nossa, ela não aprende pelo bom exemplo. Ela aprende pelo trauma. Do problema. Né? Pelo trauma. Posso estar me excedendo, mas não é. Veja, só vai entender o trauma quando o sujeito pagar R$100 um pacote de arroz. Caramba. Certo? Aí você vai falar assim, o arroz encareceu. Será que existe essa mágica? Um produtor de arroz ligou para o outro e falou assim, aqui, sobe o arroz aí que eu vou subir aqui. Nossa. Existe um mecanismo de mercado que induz o aumento do preço. Agora, um salário de R$1.600 no Brasil. Se você tiver que pagar mais caro pelo alimento, você vai falar, uai, o que está ocorrendo? Vou te falar o que está ocorrendo. Ou quebrou a safra de alguém, ou teve uma seca muito severa, ou teve uma chuva muito forte, destruiu a estrada, não conseguiu escoar a produção, não conseguiu produzir, reduziu a oferta, o que ocorre com o preço? Sobe. Isso é lei básica na economia, né? Você reduz a oferta, o preço sobe. Claro. Todo mundo resolveu produzir a mesma coisa, o preço vai lá para baixo. Aí daí a pouco está todo mundo quebrando porque não cobriu o custo de produção. Né? Matemática simples aí, né? Entende? Então, assim, te dou exemplos. O Brasil hoje importa leite. Né? Para quê? Para combater o preço do leite interno. Eu não estou dizendo que o produto tem que ser caro. A cadeia de produção ela tem que ser desonerada. Né? Não é o produtor de leite, que é quem menos ganha no processo, Sim. que tem que pagar a fatura de quem ganha muito no processo. Perceba o que eu estou falando. O produtor de leite hoje, ele está trabalhando no vermelho no Brasil. O custo de produção não paga a atividade. E ele vive, portanto, de ano para ano, dependendo de empréstimo rural. Né? Que é o que é tão combatido aí por pessoas alienadas aí da realidade. Tem essa dificuldade ainda, né? Aí o governo brasileiro permite a importação de leite. Aqui do Paraguai, Uruguai, Argentina, não sei de onde está vindo. Esse leite entra no Brasil por um preço mais baixo do que o que o sujeito consegue produzir. Tá de brincadeira comigo. É possível. O que isso faz? Regula o preço do leite para baixo. Quem ganha com isso? Consumidor. Não.
ele continua pagando caro lá na prateleira. Quem ganha é quem pegou o leite in natura, beneficiou, carregou, beneficiou, invasou e vendeu. Esse ganha. Entendi. Esse ganha. Que loucura. Nem o produtor está ganhando e nem a população está consumindo mais barato. Certo? Aí é que eu falo. Estão reagindo as entidades de classe. Nós fizemos uma reunião com o ministro de não sei o quê. Nós fizemos uma nota para não sei o quê. Não é isso. A discussão do rural é igual produzir. Você tem que estar lá todo dia. Mas isso é legal, essa importação? Tipo assim, os produtores não gostam, concordam? Como é que funciona isso? Não, aí? mas quem deveria barrar isso não barra. Entendi. Né? Isso aí é uma política de governo. O governo federal é que está fazendo Isso que entra isso. agora. Isso é política, velho. Não, isso não é política. Isso é a pior politicagem que existe. Entendi. Isso aí. Entendeu? É não conseguir reduzir o imposto para quem produz e ter que regular trazendo mercadoria de fora. Isso aí é o bizarro. Velho. É bizarro. Isso é bizarro. E as entidades de classe, em que pese o meu respeito pelo esforço que eles têm, não tem culhão para enfrentar isso. Né? Agora, um setor que tem 25% do PIB, você concorda que se fosse toda essa maldade, estaria batendo na mesa forte para conseguir muita coisa errada. E não é isso que você vê da classe produtora. Sim. Você vê a turma toda lutando para conseguir trabalhar. Você está entendendo? Porque contra um produtor rural, você tem uma variante que nenhum outro segmento tem, Sim. que é clima. O produtor rural é escravo do clima. Vai vir El Ninho. O El Ninho aí tá vindo forte, vai botar para arregaçar, vai quebrar todo mundo. O El Ninho chegando, vai quebrar não sei o quê, porque na região tal vai secar muito, na outra região vai chover. Vai ser uma catástrofe. O que o governo fez com relação a isso? Nada. Vai esperar a catástrofe. Que loucura. Por quê? Porque aí aparece um plano mirabolante, anunciado por um salvador da pátria. Então, produtores, eu vou fazer isso e aquilo. Não é isso que o produtor, do herói, né? Esse cara gosta disso aí. Isso não é herói, não. Isso é fachada, enviado né? do apocalipse. Um cara desse... Como diz um pastor aí, se o diabo pedir referência, eu não dou. Que é ruim demais. Que nunca essa frase não comida. Eu ouvi isso esses dias, eu falei, rapaz, tá aí. Isso, velho. Isso é um fato. Cara, que bizarro, mano. Realmente essa turma brinca de administrar. Brinca. Não há seriedade. Não há. Você sabe por que não tem seriedade? Eu te pergunto. É assustador isso. Qual é o plano Brasil? Você hoje é cidadão brasileiro, como eu sou. Nós estamos aqui discutindo, falando, gente, não, mas daqui 10 anos tem isso e isso para ocorrer no Brasil, daqui 20 tem isso e isso. Tem isso no Brasil? Não, não tem. Você pensa no máximo a cada 2 anos, que é o período eleitoral brasileiro. Uma hora eleições municipais, outra hora estaduais e eleição federal. Pronto. Aí vão sincronizar. Já vai melhorar, porque nós vamos parar de pensar de 2 em 2 anos, vamos pensar quando sincronizar as eleições aí pelo tempo do mandato de 5 anos, salvo engano. Pronto. Então o Brasil vai ganhar 5 anos para falar, opa, nós vamos melhorar em 5 anos. Não é disso. Nós precisamos falar do Brasil daqui 50 anos. Sim. Você está entendendo? Eu destaco com todas as mazelas administrativas que todos tiveram, mas eu destaco um cara que criou isso no Brasil muito forte. E isso acabou se perdendo depois, que foi o Juscelino Kubitschek. Quando um cara resolve bancar um projeto daquele com Brasília e fazer expansão de rodovias, e um projeto caro, né, de ruas largas, eu fico pensando o que esse sujeito não ouviu. Para que essa rua dessa largura? Mas é porque o cara não estava pensando para daqui 5 anos. Ele estava pensando para 50. Visionário. Você vai hoje em Brasília, né, como a cidade planejada tem seus problemas, claro que tem, mas ela funciona bem ainda. Demais. Né? Quer dizer, ela é dos anos 60. Nós estamos 66 anos depois, ela roda bem. Entendeu? Mas porque alguém teve coragem e entendeu qual era o projeto que estava defendendo. Sim. Hoje não, cara. Hoje a gente é vítima de algo que é mais nocivo do que parece. Os governantes, os políticos, em grande maioria, mas não todos, não posso generalizar, querem dar para o cidadão tudo. Quer dar o dinheiro, quer dar isso, quer dar aquilo. Mas o mais importante, o político brasileiro não consegue dar para o cidadão, que é o exemplo. E no Brasil parece que lembrar ao cidadão sobre os seus deveres é uma afronta. Ficaram tão preocupados em criar para o cidadão verdade. Que ele só tem direitos, Sim. que quando você fala que ele tem o dever para fazer alguma coisa, ele se ofende.
E por que o político não cobra o dever? Porque o cidadão, ao se ofender, ele pode perder ali o voto. Então, o projeto de país se resume... É muita vaidade, cara. O projeto de país, Rafael, se resume ao mandato de um político. Sim. E se esse político não... Quer dizer, não vou generalizar também, vou falar igual você, né? Eu não vou generalizar, mas é difícil manter uma regularidade de um cara, uma esperança de um cara que realmente não faz sentido, mas no país que, quando esse assunto é abordado, as pessoas até querem parar de conversar, né? Porque a política hoje está complicada. E realmente está dividido, né? É um país dividido, assim, estrondosamente, cara. Famílias divididas por conta de pessoas que não estão nem aí para o trabalhador, não estão nem aí para um cidadão básico, né? Que luta ali todo dia, acorda às 5 da manhã, levanta e vai para a batalha. Cara, o brasileiro, eu costumo dizer que, quando toco nesse assunto, né? Um amigo meu lá nos Estados Unidos falou assim, cara, vocês são ricos, cara. Ouvi isso. Aí eu, rico? Não, vocês são milionários, vocês são... Esqueça, o brasileiro é muito rico. Sim. Aí eu perguntei por quê. Rapaz, vocês pagam imposto desse em um carro aí, um IPVA desse aí, não existe não. Pô, você paga o imposto que você compra... É loucura. Então, ele começou a citar assim, ó, um atrás do outro. E eu tenho amigos lá que moram há 30 anos, há 25 anos, brasileiros, tá? Que estão lá. Eles falam, rapaz, é loucura morar aí, né? No Brasil é loucura. Véio. A gente tem uma visão muito fechada enquanto país no sentido do que pode ser melhor. Por quê? Veja bem, se você tem sempre uma classe política que quer sempre te dar as coisas, você vai criar qual ambição na vida? Nenhuma. Tem alguém para me dar. Sim. Certo? Achataram a classe política brasileira, sem generalizar mais uma vez, achatou a capacidade do brasileiro de sonhar. Por quê? O governo quer dar tudo. Você tem que dar. Você tem pessoas, Rafael, eu falo porque eu sou da vida pública, que se você não acudir, a pessoa morre à míngua. Ela vai ser usada, ela vai ser abusada, ela vai ser marginalizada, humilhada. Sim, é verdade. Das formas mais difíceis e duras possíveis. Essas pessoas, essencialmente, você tem que pegar e colocar no colo da administração pública e fazer por elas com todo o amor e respeito ao ser humano. Sim. Ocorre que isso é restrito, não é todo mundo que pensa dessa forma, e a grande maioria vê esse cidadão cujo voto vale o mesmo de quem é esclarecido, certo? Vale a mesma coisa. Mesma coisa. Ele não vê aquele ser humano como gente, só vê como eleitor. E isso é uma desgraça. Cara, nosso episódio está terminando, chegando ao fim aqui, mas eu quero... Sempre eu faço isso, né? Eu quero que você, um cara extremamente inteligente, né, e relevante aqui na cidade, principalmente, se tratando de Teocast, né, de Teoflotone, nível de consciência, cara. O que é que você daria de conselho para essas pessoas que ainda estão amarradas, né, presas em um mundo que... vou até chutar assim, um mundo aleatório que só Deus sabe como eles estão vivendo, que criticam, que derrubam, que fazem de tudo para criminalizar um cara que está acordando 4h30 da manhã para trabalhar, para produzir para o nosso país e não contribui, né, de forma, vamos dizer assim, assertiva, inteligente e coerente para o que 25, como você falou, né, o 25% mais importante, que é o dia a dia, né, do alimento em casa, contribui. O cara trabalha, produz, né? Qual o conselho que você fala dessa pessoa? E pode ficar à vontade, pode ir para a câmera aí, à vontade. Levante cedo, 2h da manhã, entra no seu carro, vai numa fazenda, certo? Numa roça, num sítio, sei lá como é que você vai chamar, vê um cara tirando leite lá, uma vaca piada ali, tirando leite, de preferência que esteja chovendo. Aí você chega lá perto dele, pede para sentar naquele banquinho, certo? Com a corda amarrada aqui. Você senta naquilo ali, pega o balde, encoxa aqui, ó, e puxa a teta da vaca e vê se sai leite. Eu te garanto que quem está fazendo narrativa no Brasil não sabe ordenhar uma vaca.
Eu te garanto isso. Te garanto. E quem faz isso, você sabe por quê? Porque quem faz isso sabe a importância do produtor rural. Esses dias eu estava na feira e vi uma cena até muito peculiar. Eu estava numa banca comprando coisinhas ali e vi uma senhora discutindo com a vendedora um pacotinho de chuchu. Sim. R$5. E a senhora, com todo o direito que tem, né, da veia de negociante, pedindo desconto. Né? Como é a senhora que eu sabia quem era assim, e a vendedora falou assim, não, eu não consigo te dar desconto, porque né, já é barato e tal. Aí eu fui e brinquei com a senhora. Eu falei, a senhora já catou isso aqui no mato? Não. Eu falei, se a senhora soubesse o trabalho que isso dá, a senhora pagaria 20. A senhora não pagaria os 5. Caramba. A senhora pagaria 20. Então essa turma precisa entender qual é o caminho que o alimento chega. Não é fácil. Não é fácil. E o agro brasileiro, esse que a gente vê, das grandes plantações, das máquinas superpotentes, isso é uma minoria. Essa não é a realidade do agro brasileiro. Entendi. Pode ser a versão mais tecnológica, Sim. mais moderna, mas essa não é a realidade. A realidade é que você tem um tanto de gente que deita e acorda preocupado como é que vai ser o preço do leite no outro dia, o que o frigorífico vai pagar na arroba do boi, Sim. como é que está o mercado do porco, do frango, certo? Como é que eu vou vender o milho, a soja, o meu chuchu, o meu quiabo, a manga, a banana. É assim, fulano só pagou tanto na caixa de banana, tanto na caixa de goiaba. Eu gastei R$100 para produzir isso aqui, tive que vender por 96. Você está entendendo? Vendeu no vermelho. Esse cara vai pagar as contas no final do mês com o quê? É dependendo de programa social? Será que é isso que o Brasil vai se resumir? Loucura. Como eu falei, o programa social ele é visceral, super importante para levar dignidade para quem precisa. Mas ele não pode ser motivo para esconder falhas do governo que não sabe incentivar quem produz e combater quem criminaliza indevidamente. Caramba. Muito obrigado pela aula, viu? Aprendemos Trocar ideia. agro Trocar ideia. hoje com o Bruno Ballarini. Meu irmão, mais uma vez, cara, você é uma mente brilhante, irmão. Temos que trazer você aqui sempre, porque você realmente traz contexto sério, né? Um homem sério, um homem que realmente está na boca do povo de forma extremamente alto nível, né? Alto padrão. Só ouço bem de você, onde eu vou. E, cara, de verdade, seu tempo é muito precioso. Isso aqui hoje, nesse bate-papo aqui hoje, realmente foi um nível de consciência para a galera, né? Os ouvintes aqui que vão, a nossa audiência aqui, elas vão compreender e vão entender a importância de valorizar aquele que bota comida na nossa casa, na nossa mesa. E mais uma vez, cara, obrigado. Né? Você é um cara exemplar nisso aí. Né, tá fazendo de tudo aí para as coisas acontecerem. Você vai voltar, obviamente, para falar de outro tema aqui, com certeza, em breve. Mas de verdade, cara, obrigado. E por favor, aproveite e deixe suas redes sociais aí para te seguir também, com certeza. Eu é que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Quem quiser conhecer nosso trabalho um pouco mais, Instagram, bruno.ballarini e Método Ballarini. Um é mais pessoal ali do dia a dia, o outro mais profissional. E nosso site, www.brunoballarini.com. Então tá lá um pouco da nossa história, de como a gente pode contribuir, e dizendo sempre o seguinte: meu objetivo não é polemizar, mas é levar uma outra forma da gente refletir sobre temas essenciais para a nossa vida, como a garantia do alimento, que está diretamente ligada à dignidade humana. Maravilha. Diretor, papo sensacional, genialíssimo, e como sempre, tamo junto.